Buenas tardes a todos os obreiros, a todas as obreiras e a todos os colaboradores. Vamos primeiro orar e pedir a Deus a direção para que uma classe mais pueda nos bendecir espiritualmente. Corra sua Bíblia, se pode cerre os olhos, ponga as manos em seu coração. Senhor nosso Deus e Senhor nosso Padre, lhe agradecemos por esta oportunidade de uma vez mais estarmos em tu presença, porque exatamente em tu presença és que uno se renova, és que uno escuta a voz dele Deus Todo-Poderoso, a mesma voz que falou com Abraão, com Moisés, com Davi, com os apóstolos e com todos os heróis de la fé. Habla-me, Padre, em esta tarde conosco e orienta-nos para que nenhum de tus servos puedan se perder. Se há alguém agora, neste momento, com mal-estar, se há alguém neste momento indisposto, com um dolor, que seja a hora livre, que seja a hora curado. Se há algum servo neste momento atribulado, sendo pressionado pelas tinieblas, pelos espíritos enganadores, que este mal seja repreendido e que nenhum de tus servos se perda, mas que através de todos almas sejam, meu Padre, ganadas para tu reino, em nome dele, Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Corra a sua Bíblia, preste muita atenção, porque todos os domingos nós outros estamos falando do livro de Gálatas, capítulo 5, desde o versículo 22 até o versículo 23. Vários domingos, nós outros hablamos sobre as obras de la carne, que as obras de la carne apaga, que as obras de la carne hace um servo de Deus quedar-se frio, quedar-se tíbio e lhe aleja de la fé inteligente e lo leva a uma fé emotiva, a uma fé religiosa. Mas quando temos o Espírito Santo, os frutos mostram que nós outros realmente temos a própria natureza de nosso Senhor Jesus. São 9 frutos, 9. As obras de la carne são 17. Eu havia dito que há mais, mas Pablo falou de 17 obras de la carne. Mas ele fruto do Espírito são 9, mas os 9 significa um. Como és ele Padre, ele Hijo e ele Espírito Santo. São um, apenas um. Pastor, e como és esta matemática? És uma matemática que o mundo não consegue compreender, porque quem é bautizado com ele Espírito Santo já tem os 9 frutos adentro de si. Vamos ver o tema da classe de hoje, que é esse tema aí, que algo usted ha sido, que algo usted ha sido. Há muita gente que ha dado frutos e os frutos mostram que não são frutos buenos. E os frutos mostram que de verdade aqueles frutos não é um fruto do Espírito, não é um fruto realmente de um nascido de Deus. Vamos ler ele capítulo 5, desde o versículo 22 até o versículo 23. Mire que Pablo diz: mas ele fruto do Espírito és. Ele não digo som, ele digo és, nele singular. Amor, que já leemos e explicamos para todos ustedes. Depois vem gozo, já hablamos dele gozo, hablamos dela paz. Domingo passado, nós outros hablamos dela paciência, foi muito forte. Se queira novamente dar um vistaço, a classe está gravada aí em Facebook e também em YouTube.
Hoje nós outros vamos falar de la benignidade, vamos falar de la bondade e vamos falar de la fé, mas não de uma fé religiosa, e sim de uma fé espiritual, uma fé inteligente. Então, o fruto do Espírito é esse: amor, gozo, paz, benignidade, bondade, fé, mansidumbre e templança. Contra tales coisas não há lei. Ou seja, estes frutos têm que aparecer, têm que estar vivo dentro de aqueles que têm o Espírito Santo. Vamos falar de la benignidade, como está escrito aí. É ser favorável. Toda aquela pessoa que tem o Espírito Santo é benigno. É benigno com seu próximo. É ser favorável, bueno, misericordioso, porque Deus espera que todos aqueles que lhe servem sejam benignos e não malignos. Eu não posso dizer que tenho o Espírito Santo e tenho atitudes malignas e tenho ações malignas. No, quando a pessoa tem o Espírito Santo, como está escrito aí, ponga novamente, por favor, ele é favorável, ele é bueno, ele usa de misericórdia, porque Deus espera que todos aqueles que lhe servem sejam benignos e não malignos. Quando esse fruto não está em uno, é porque lhe falta o Espírito Santo. E as atitudes, muitas vezes, são malignas, como sembra contenda entre os irmãos, nunca está de acordo com a disciplina, e lhe custa conseguir obedecer. Quando a pessoa não é benigno, nunca está de acordo com as disciplinas, nunca está de acordo em fazer as coisas com ordenância. Sempre quer que as coisas sejam feitas à sua maneira. Ele comportamento não é benigno, é um comportamento maligno. E aí prova que uno não tem o Espírito Santo. Siga, por favor. Ele benigno tem prazer em bendecir. Todo aquele que é bautizado com o Espírito Santo, há prazer em bendecir os demais e não maldecir nem prejudicar. Tem buenos olhos, fortalece ele débil, é aquele que sua palavra dá força para quem está débil e não derrumba e não põe para baixo quem já está caído, porque seu desejo é bendecir. Levanta ao caído, orienta a los desorientados, anima a los desanimados. Sejamos benignos e não maligno. Ou seja, quando a pessoa tem o Espírito Santo, esse desejo de ajudar seu próximo, de ajudar um amigo, um companheiro de batalha, mas não jamais prejudicar. Quando escuta, quando se dá conta que aquela pessoa que servia a Deus tomou a decisão de volver ao mundo, de volver à prática dele pecado, de desistir da batalha, uno não abre sua boca para fazer julgamento, nem tampouco criticar, mas quando uno recebe a notícia, quando lhe conta, fulano desistiu, uno ora por aquela pessoa, para que Deus encontre naquela pessoa espaço para a misericórdia. Siga, por favor.
quem tem o Espírito Santo não necessita fazer nenhum esforço para ser benigno, pois é natural. Uno não necessita fazer nenhum esforço para ser benigno, porque é natural do Espírito que está dentro de uno. Mas se uno, por um tempo, mostra-se benigno, mas não és, mas intenta mostrar que és benigno, ele tempo mostrará, porque se não há ele Espírito Santo, uno não será benigno por muito tempo, mas templando ou mais tarde mostrará realmente quem és. Siga, por favor. Aí diz aí, preste muita atenção. E eu mesmo, Pablo, mire Pablo hablando, e eu mesmo, Pablo, os ruego por la mansidumbre e la benignidade de Cristo. Eu que sou humilde, quando estou delante de vosotros, pero ousado para com vosotros quando estou ausente. Veja que Pablo, delante de eles, era humilde. Era humilde, ele não se mostrava melhor, ele não se considerava melhor que os demais. Já digo para os terdes em outras classes, que Pablo, quando ia a Jerusalém, porque os discípulos estavam em Jerusalém, a sede da igreja primitiva estava em Jerusalém, e todas as vezes que Pablo ia allá, ele ia a Pedro, os discípulos mais antigos, os primeiros que tiveram uma experiência ali com Jesus, estiveram com Jesus, mas quando Pablo se reunia com eles, não era para uno dizer, eu sou melhor, eu cresço mais que você, não, ele ia para compartilhar experiência, para aprender mais e para passar experiência que ele tinha em todos os lugares que passava, e entre eles havia uma harmonia, porque o espírito de la benignidade estava dentro de eles. Siga, por favor. Agora vamos falar de la bondade, excelência moral e espiritual, que se manifesta em la iniciativa para empreender atos de bondade. Deus manda a los verdadeiros cristianos que sejam bondadosos para dar exemplo a los demais. Bondadoso não é solamente quando eu dou um prato de comida, alimento um necessitado. Não é isso. La bondade não é solamente quando nós outros regalamos uma roupa a quem está desnudo, ou regalamos uma plata para quem não tem dinheiro. Não, la bondade é muito mais que isso. Quando eu levo não solamente um alimento para uno comer, mas também eu alimento a uno com a palavra de Deus. Leva uno a estar em la presença de Deus para que aquela vida pueda cambiar. La bondade de você escuchar, e uma vez que escuchar, dá uma palavra para levantar aquele que está caído. Sigamos, por favor. La bondade não pode ser apenas palavras, e sim atitudes demonstradas em atender a necessidade de los sofridos. Atender. Nós outros, da Igreja Universal, como vocês sabem, temos o trabalho social. Mas não só levamos a comida que um não come e daqui um rato já se hace falta, mas levamos a comida que é para toda a vida. A palavra de Deus, ajudamos os necessitados,
Temos um trabalho em la cárcere, aonde também ajudamos as famílias, os que estão presos, mas nós outros levamos o alimento mais importante, que é a palavra de Deus. Não basta apenas ajudar com dinheiro, com alimento, mas não entregar para a pessoa a oportunidade de conhecer ao Deus que nos transformou. Se não hacer isso, de nada vale a bondade. Aí sigamos, por favor. A bondade é uma qualidade indispensável de los cristianos que caminham e estão com o Espírito de Deus e são guiados por Ele. Então, é natural você ser bueno com seus filhos, ser bueno com sua esposa, ser bueno com o marido, ser bueno com sua família. Quando digo ser bueno, não é ser tonto, não é deixar que as pessoas se aproveitem de você, não é uma bondade emotiva, mas uma bondade inteligente. Deus não é malo, Deus é bueno, mas se ele, ser humano, não o busca, se ele, ser humano, não está aos pés de ele, buscando a ele, crê você que ele é culpável de todas essas coisas malas que acontecem com a humanidade? Você crê que Deus está contente quando vê milhares e milhares de pessoas morrendo por causa de um vírus? E pastor Jorge, por que ele não hace nada? Porque ele, ser humano, se olvida de buscá-lo. Porque todo aquele que o busca, todo aquele que anda com ele, ele está ali protegendo, ele está guardando e ele está suprindo todas as necessidades de aqueles que têm uma aliança com ele. E aqueles que têm esta aliança têm a bondade e não a maldade dentro de si. Ajuda hasta seus inimigos, ajuda hasta aquele que critica sua fé, que echa palo em sua fé, mas quando ele necessita, você está ali com as mãos estendidas para ajudar sem nenhum interesse. Siga, por favor. Aí diz ele, versículo, livro de Efésios, capítulo 5, versículo 9, porque ele fruto de la luz consiste em toda bondade, justiça e verdade. Ele fruto de la luz. Quem é la luz? Ele Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo, ele fruto consiste em toda bondade, justiça e verdade. Não é difícil entender isso. Todo aquele que tem o Espírito Santo, adentro sujo, há um espírito de bondade, de ajudar a los que necessitam, de ajudar a los necessitados, muito mais de Cristo do que outra coisa, porque o pior problema dele ser humano não é a falta de plata, não é falta de comida, é a falta de buscar a Deus, porque quando uno busca a Deus, as travas são arrancadas, as portas se abrem, enfermidades são sanadas, e esse Deus que foi bondadoso com nós outros, ele quer que uno também seja igual para com seu próximo. Siga, por favor. Agora vamos falar de la fé, mas não é de la fé emotiva, não é de la fé religiosa, mas la fé abraâmica, aquela fé que não deixa você desistir. Tudo colabora para que uno venga a desistir, mas quando uno está em la fé, quanto mais luta, quanto mais desertos, quanto mais pruebas, mais uno está aferrado a Deus em la fé.
Aí diz aí, se traduz em fidelidade. Toda aquela pessoa que ha dicho, eu estou em la fé, entonces en ella hay la característica de fidelidade, lealdade. É a pessoa que é fiel a Deus, independente da opinião de los demais. Independente de crise ou de pandemia, a fé leva uno a manter-se fiel hasta a muerte. Aí diz aí, se traduz em fidelidade e se refere a conduzir-se como uma pessoa leal e digna de confiança. Abraão, Davi, Salomão, Pablo, homens de fé que eram fieles, leal a Deus em los momentos buenos e também em los momentos delicados, porque todo servo de Deus passa por fogo e terremoto, todo, porque quando você está em la fé, você não compromete seu maior tesouro, que é a salvação. A salvação é um tesouro que foi conquistado com facilidade? Claro que não. Você se acorda como foi seu período de liberação? Eu me acordo. Você se acorda que chegamos à igreja com ressentimentos, ódio? Éramos pessoas de um caráter muito duro. Éramos orgulhosos, prepotentes, hasta pensávamos que éramos donos deste mundo. Ou não é verdade? Com a vida completamente em pedaços, mas através da fé, a fé que estava fria, estava morta, estava apagada, e quando a palavra de Deus vino, esta fé brilhou, esta fé se levantou e nos liberou e nos transformou, e aqui estamos hasta hoje e pretendemos estar hasta a muerte, mas lo que prejudica esta fé se chama pecado, porque pecado, ele causa um dolor em sua consciência, não é verdade? Quando a consciência não está em paz, a fé está em barra. Mas quando a consciência está tranquila, está em paz, a fé está em alta. O diabo trabalha com seus espíritos enganadores para tentar prejudicar esta fé que foi conquistada com inteligência, porque nós outros temos uma fé para conquistas e temos a fé salvadora. Conquistamos, seguimos conquistando para a glória de Deus, mas sabendo que não podemos nos aferrar a nenhuma conquista, porque credemos em la fé salvadora, que mais temprano ou mais tarde nos encontraremos com nosso Salvador. Aí diz aí, no livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, e sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que ele que se acerca a Deus creia que ele existe e que és galardonador de los que lhe buscam. Deus é um Deus que recompensa, é um Deus que dá a recompensa para aqueles que o buscam e sigue buscando-lo por la fé. Ponga lá a explicação, por favor. Aí diz aí, a palavra galardonador significa Deus premia, bendice, ajuda e prospera a quem lhe buscam sinceramente
e creem em Ele. Não se pode lograr nada sem fé. Sem fé, sem tenê-la e mantê-la. Nós outros conquistamos esta fé inteligente e há que mantê-la. E como mantenemos esta fé? Com a vida no altar, vigilando, com a vida em santidade, com a vida límpia, delante dos olhos de Deus. Aí ele diz, pois que és a capacidade de crer em Ele, de crer em que nossas ações produzirão um resultado e que esse mesmo resultado será beneficioso e positivo. É isso que Deus quer. Deus quer que uno viva a fé. Aquela fé que quando ele mal se levanta contra os teus obreiros, se levanta contra nós outros também nos levantamos contra ele. E esta fé necessita de ajuno, necessita de oração. Por isso que todos os dias estamos orando com o senhor Obispo Gustavo, faltando um quarto para a meia-noite. Estamos orando pela rádio Ecoantena 1030. Estamos orando todos os dias. E por que estamos orando? Porque dependemos de Deus. Isso é fé. E quando começamos a orar, as mãos de Deus começam a trabalhar. Você crê que Deus atua se nós outros não estamos actuando? Você crê que Deus obra se eu não estou fazendo minha parte? É impossível, como acabamos de ler, sem fé, é impossível agradar a Deus. Aí diz mais, tem mais, porque amanhã nós outros vamos nele programa Obreiros em Foco, vamos mostrar, aí está, 7 etapas que você não pode olvidar-se. São 7. 7 etapas que uno passou, porque todo aquele que já foi bautizado com o Espírito Santo passou por estas 7 etapas. E uno, e outro, e alguns, por estar se olvidando dessas etapas que não foram fáceis de conquistar, estão se olvidando e por isso estão desistindo de seguir com Cristo, de estar com Cristo, para que Ele pueda lhe bendecir. Acompanhe Ele programa, para que Deus lhe pueda bendecir. Será 10 da noite, 10 da noite hasta as 10:30, e depois um quarto para a meia-noite em oração. És um sacrifício? És. És cansativo? És. Molesta? Molesta, mas há resultados. Os resultados acontecem. E quero avisar a todos os obreiros, a todas as obreiras e todos os colaboradores que este sábado, dia 27, ele, senhor Obispo Gustavo, vai estar com todos 5 da tarde. Será uma reunião muito bendecida, onde ele, senhor Obispo, vai atrair algo muito forte para todos os obreiros. Desta vez, esta reunião só é exclusivo para obreiros, para obreiras e para colaboradores. Todos deverão estar uniformados, chegar temprano, porque vai pensar às 5, e todos os obreiros, obreiras e colaboradores de Guayaquil, das igrejas de Guayaquil, devem se organizar-se, porque todos devem estar aqui, nele templo da fé,
onde será hecha esta reunião com transmissão para todas as igrejas. Vamos fazer já a oração para terminar. Então, próximo domingo, vamos a ler e explicar mais del fruto do Espírito Santo. Vuelva ao versículo, por favor. Mas ele fruto do Espírito já leemos, amor, gozo, paz, paciência. Hoje aprendemos benignidade, bondade e fé. Próxima semana já vamos a finalizar e lendo os outros últimos frutos, e você vai aprender e aprenda para pôr por obras, não para dizer apenas que aprendeu, porque assim não vale nada, para que ponga por obras. Amanhã vamos estar nele programa Obreiros em Foco, e também esta semana vamos ter a série El Espírito Santo. Passe la voz, porque vamos ter vários capítulos da série Espírito Santo, e que aí vai ajudar aqueles que de repente se encontram um pouco frio e vão calentar-se espiritualmente. Esta classe, os colaboradores, pode participar também, porque está aberta, membros participam, pero hoje, às 4 da tarde, todos os CPOs, você sabe que todo aquele que é CPO, vamos estar 4 da tarde, por el link privado que vamos enviar, e vamos seguir, coloca aqui o livro, aí está, Como Vencer Suas Guerras por la Fé. Vamos estar estudando, domingo passado foi uma bendição, hablamos e meditamos em la introdução. E agora vamos, domingo agora, falar do primeiro capítulo, que é forte, é muito forte. Todos os CPOs que estão agora vindo, não vá se atrasar, será quarto da tarde, todos aí em sua igreja, cada um em sua igreja, porque vai ter a transmissão desde aqui da catedral, por link privado, solo para aqueles que estão nele CPO. Vamos fazer a oração para que Deus bendiga a todos. Mi Deus e mi Padre, eu lhe agradeço por mais uma classe, eu lhe agradeço por toda a direção que o Senhor ha dado a tus servos. Cada domingo aprendemos o significado de cada fruto, e eu tenho a certeza que se uno tem esse fruto, uno não aceitará que este fruto venga a quedar-se oculto. Se tem este fruto será posto por obras e bendecirá outras pessoas também. Meu Padre, bendiga este próximo sábado, às 5 da tarde, com a reunião com o senhor Obispo Gustavo. Será uma reunião inovidável. Será uma reunião que todos os servos serão bendecidos. Tivemos, meu Padre, 7 reuniões de la armadura, 7, la última hora, sábado passado, ayer, foi uma bendição, e sábado a hora será tão forte como os outros sábados. Bendiga, fortaleça, coloca-nos barro tus alas, não permita que ninguno se perda. Se algum servo está pensando em desistir, em adulterar, em colocar sua alma nas mãos dele maligno, que ele, meu Padre, desista deste projeto malo. Se este servo está sendo sarandeado, tentado, dá-lhe força para que ele avergüence Satanás e não entregue sua vida ao mal. Espírito Santo, e se há alguno que já caiu, que já resbalou,
dar-lhe força e que ele tenha valor de venir buscar ajuda, porque o que está em ruego não és um uniforme, não és um uniforme, e sino la vida eterna, su salvação. Mi Padre, toma-nos em tuas manos e livra-nos de todo ele mal. Amém e graças a Deus. Então, não perda o programa, porque vamos falar de las 7 etapas que uno não pode olvidar-se. Foram 7 que eu passei e que todo aquele que é nascido do Espírito Santo passou por essas etapas, teve experiências profundas com Deus. Não podemos nos olvidar-nos. Que Deus me los bendiga a todos ustedes. Hasta amanhã, nele programa Obreiros em Foco, às 10 da noite, e que a luz de Deus esteja alumbrando e cuidando de você. Hasta amanhã. Sopla, Espírito, levanta ao caído, sana as heridas, dolores antigos, vem a curar. Sopla, Espírito, trazendo vida. Junta los pedaços, eu sei que te mueves, sei que estás aqui. Haz levantar del valle, pon de pie los huesos secos, com tu poder ven a restaurar. De la multitud de Senhor, pueblo fuerte, marchando sobre a tierra, quando sopla el viento, quando sopla el viento, todo se moverá, todo vuelve al lugar, quando sopla el viento. Quando sopla o vento, todo se moverá, todo vuelve ao lugar. Quando sopla o vento, sopla, Espírito. Levanta ao caído, sana as heridas, dolores antigos, vem a curar. Sopla, Espírito, trazendo vida. Junta los pedaços, eu sei que te mueves, sei que estás aqui.
ponde pelos huesos secos, com tu poder, ven a restaurar. De la multitud de caídos, haz, Senhor, pueblo fuerte, marchando sobre la tierra, quando sopla el viento, quando sopla el viento, todo se moverá, todo vuelve a lugar, quando sopla el viento, quando sopla el viento, todo se moverá, todo vuelve a lugar, quando sopla el viento, quando sopla el viento, todo se moverá, todo vuelve a lugar, quando sopla